a quarentena. Então, nós estudamos ali, capítulo 3, relevo as águas e as paisagens terrestres, tá, gente? Vocês observam ali que tudo está interligado, né? Relevo, clima, hidrografia, vegetação. É tudo uma integração, né? São os 4 fatores físicos que eles sempre estão integrados, né? Paisagem, observa a paisagem. Paisagem de conífera, né? Provavelmente aqui, em um determinado período do ano, o que nós vamos ter? Neve, né? Olha, observem a paisagem como que ela é. Quando a gente tem árvore de cones, estilo cone, o que acontece? É porque para se cair a neve ela não ficar parada, ela escorregar. Então ela vai escorregando. Então é um... Ô, prof. Oi. Isso aí é revisão? Porque nós já estudamos isso aí, né? Aham, revisão para recuperação. Professor, Oi. tomara que aqui em Raula tinha neve, porque aqui do lado da minha casa, vizinho, tem uma árvore dessa. Podia, né? Então, gente, nós temos ali vários tipos de paisagem. Aqui é o quê? Uma paisagem do Pantanal. Então, olha como que é uma planície, né? Todo retinho. Então, ali o Pantanal. Em períodos que tem uma chuva muito grande, isso daqui fica uma área toda inundada, né? No período onde que passa a chuva, o que acontece? A água vai recuando e vai crescendo ali gramado, né? Então, nós vamos estudar ali. Pode falar, Helena. Que página que é? Capítulo 3, página 326, tá? Então, gente, nós temos ali vários fatores que formam ali o relevo, né? Que transforma a paisagem, que torna ela exuberante, né? Que torna ela bonita. E também nós temos ali o que? A água, né? Que ela ocupa grande parte do nosso planeta, ela é indispensável para a manutenção da nossa vida. Então, gente, a superfície terrestre do nosso planeta apresenta variadas formas. Existem áreas com terrenos mais elevados, outras mais planas ou baixas. Esses conjuntos de formas variadas da superfície terrestre nós denominamos de relevo, gente. Então, o relevo ele pode ser formado como? A partir por fatores internos, que são o quê? São os tectonismos, né? O choque das placas tectônicas, ou por fatores externos. Como que seriam esses fatores externos? Seriam o quê? A ação da água, do vento, do sol, a ação dos micro-organismos, né? Que são aqueles bichinhos que começam a correr as rochas e começam a desgastar as rochas. Então, gente, nós temos o quê? Vários conjuntos, são vários fatores que vão ali modelar o relevo. Fatores internos, nós temos o quê? Atividade de vulcões, terremotos, né? Terremotos quando tem ali o choque das placas tectônicas. Por isso que nós temos o quê? A Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, tá, gente? Então, são os fatores internos, são formações que estão ainda ali atuando, tanto é que a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, ela está em processo ainda de formação, tá? Ela vai crescendo ao longo do tempo, certo? Então é por quê? Devido ali ao encontro das placas tectônicas, tá? Outros fatores externos, nós temos o quê? Ação da água, vento, sol, variação da temperatura, ocasionam o quê? Ali a alteração do relevo, gente. Quando estamos num período muito seco, que nem a gente está agora, daqui a um tempo vai vir o quê? A terra ela fica solta, não fica? Vocês observam que as estradas estão ali na área rural, estão com muita poeira, que nem aqui em casa, que eu mal consigo respirar por causa do pó. Então, esses fatores, o que eles vão ocasionar? Com o tempo, vai soltando essa poeirinha, né? Vai soltando essa terra, certo? E isso vai gerar o quê? Quando tiver chuva, a chuva, quando ela vem, gente, quando ela cai na terra, ela faz o impacto. Esse impacto que a chuva causa na terra, parece que a gente não percebe, né? Porque demora muito, mas quando a chuva ela cai na terra, gente, ela faz aquele movimento de splash. O pingo cai e ele se expande, certo?
ele vai se expandindo. Então ele tem ali um formato de splash, né? Que é o som dele, splash. Assim, vai caindo. E esse o pingo caindo na terra, no solo, ele vai o quê? Soltar partículas de terra. E isso vai o quê? Transformando o relevo. Aí quanto mais chuva, a água vai se juntando e vai escorrendo. Isso dali vai transformando o relevo. Então, são fatores ali que vão ocasionar, né? O sol, muito tempo de sol vai o quê? Ressecar o solo, vai soltar ali as partículas, vem a chuva. E a chuva vai o quê? Vai levar essa terra que está solta, né? Lavando ali o solo. Então, nós vamos ter ali essas ações, né? Até mesmo o vento que tem, quando passa um carro, carrega o quê? A poeira é o quê? Terra, né, gente? Então, nós temos ali várias alterações do relevo que ela pode ser feita tanto por agentes internos como por agentes externos, ou seja, endógenos e exógenos. Aí nós temos as formas de relevo. Quem lê para mim ali depressões? Professor, posso ler? Pode. As depressões são porções da superfície, em geral planas, que apresentam atitudes inferiores nas áreas do seu entorno. Quando sua atitude está acima do nível do mar, em áreas mais baixas que as vizinhas, as depressões são chamadas relativas, e quando a atitude está abaixo do nível do mar, são chamadas absolutas. Isso, então nós temos o quê? As depressões. Depressões elas ficam próximos a áreas que estão muito elevadas, né? Então elas podem ser o quê? Uma depressão relativa, tá? Abaixo do nível do mar que a gente tem aqui em terra, ou não, assim, um poucos metros ali abaixo do nível do mar, mas está em terra, ou absoluta, que ela está por baixo do nível do mar, tá? Desculpa, gente, eu me confundi. Deixa eu voltar. Quando ela está abaixo do nível do mar, elas são depressões absolutas, ou seja, temos ali duas montanhas e o mar. Exemplo disso, o Mar Morto, tá? Ele tem o quê? Uma depressão absoluta. Depressão relativa é nesse caso, tá, gente? Em áreas, tá? Áreas que temos ali próximo a áreas mais altas, tá? As áreas mais baixas, as vizinhas, elas são o quê? Chamadas de depressões relativas. São essas áreas que nós estamos vendo aqui, próximos às chapadas, tá? Isso aqui é uma chapada. Aí nós temos aqui o talude e aqui uma depressão. Esse talude é o que? A erosão do solo aqui da chapada em cima, tá? Do ponto mais alto. Ele começa a ter ali a erosão e faz esse talude, certo? Quem leu o Planalto para mim? Oi? Eu posso ler? Pode. Os planaltos constituem formas de relevo irregulares apresentando áreas mais planas ou acidentadas e com altitudes variáveis. São áreas que resultam de antigos e intensos progressos erosivos, além de normalmente estarem sujeitas a sofrer mais desgastes que os terrenos em seu entorno. Isso, então nós temos o quê? Os planaltos, né? Falando em planalto, qual que é o nosso relevo aqui? Quem sabe me dizer? O relevo de Palotina. Alguém sabe me dizer qual que é o relevo de Palotina? Gente, observa. Depressões? Não. Observam bem. Nossa cidade, gente, ela tem o quê? O relevo da nossa cidade ela é retinho, é ondulado. Como que é a forma do relevo da nossa cidade? Ele é totalmente planinho. Ondulado. É ondulado, muito bem. E o relevo ondulado, ele vai ser o quê? Tem a forma de... Nós vamos ter, então, um planalto, né? Por quê? Porque nós temos ondulações. Um planalto, ele pode ser como? Ele pode ter ali elevações maiores ou elevações menores. Como nós temos ali uma ondulação, tá? Porque próximo aos rios que nós temos, partes mais baixas, aí depois nós já temos uma subida, aí fica uma partezinha plana, né? Que nem ali no centro da cidade. Temos ali o Rio Santa Fé, né? Que temos ali uma baixada, certo? Aí sobe o morro. Aí sobe, claro que não é aquela... não temos ali uma altitude muito diferente. Aí a gente sobe o morro, aí quando vai chegando próximo a Cevalho, lá não tem já o Rio Pioneiro?
Lá embaixo no hipermercado Cevale? Então, chegando lá próximo ao hipermercado Cevale, nós temos uma outra baixada. E assim a gente faz ali a subida para ir para o Parque de Exposição. Então, nós estamos aonde? Nós estamos no Planalto, no terceiro Planalto Paranaense, gente. Tá? Então, por isso que nós temos assim essa característica da nossa região. É o quê? É ondulada, para vocês entenderem melhor, né? São ali altitudes variáveis, ou algumas áreas mais planas, outras acidentadas, tá? Então são áreas, é um relevo irregular, certo? Claro que a gente tem aqui o nosso relevo ajuda ali na agricultura, né? Temos ali a agricultura como base, né? Então é um relevo bom para a agricultura. Claro, em alguns lugares não é possível, mas na maioria dos lugares nós conseguimos ali ter nos planaltos, né? A agricultura. Se for SNA em Planalto do Tibete, lá na China, lá não é possível, porque é um planalto mais alto do mundo, é muitas elevações, né? Então, aí não chove, não temos ali a presença de chuva constante, aí não vai permitir a produção agrícola. Mas a gente tem que ali, conforme a localização, conforme a posição geográfica que nós estamos, nós vamos tendo ali as atividades sendo desenvolvidas. Planícies, quem vai ler planícies para mim? Eu. Pode ler. Forma basicamente plana, que em geral apresentam áreas pouco elevadas em relação ao nível do mar, de origem sedimentar. Essas áreas recebem constantemente grande quantidade de sedimentos, organismos e outros. Isso. Então, gente, nós temos o quê? As planícies, né? Planícies já remete ao quê? O que remete planícies? Áreas planas, né? Então, quando fala em planícies, são ali extensas áreas planas, gente. A gente observam lá, quando a gente fala de Pantanal Mato Grossense. Ah, mas no período das cheias o Pantanal fica todo inundado. Ah, mas não sei o quê. Por quê? Devido, né, ser uma grande extensão plana, uma grande extensão territorial, grandes extensões de terras planas. Essas terras planas, no período que temos ali a chuva, né, que nem nós observamos ali a chuva que vai ali, começa em setembro, vai até fevereiro, março, é o período que nós temos as grandes chuvas ali no Pantanal Mato Grossense. Aquela área fica uma área como se fosse um banhado, por quê? Porque chove muito, certo? Então, são ali as grandes planícies, né? Que nós temos no Brasil. Ah, mas a região amazônica também. Os rios próximos à região amazônica são rios de planície. Exatamente, por isso que tem ali águas calmas, né? Própria para navegação, devido serem rios calmos. São rios ali que têm várias curvas, formam muitas curvas, né? Então, são ali os rios de planície. Quem fala para mim as montanhas? Posso ler? Pode sim, meu anjo. As montanhas possuem as maiores altitudes do planeta. Elas são desgastadas pela intensa ação de agentes naturais como a água, vento e calor do sol, gerando sedimentos que se depositam nos terrenos mais baixos. Em geral, essas formações estão organizadas em cadeias, isto é, formam um conjunto de montanhas expostas a uma próximo à outra. Isso. Então, gente, o que são as montanhas? São altas montanhas, né? É o relevo onde que são íngremes, altitudes muito elevadas, mais de 1.000 metros de altitudes. Essas montanhas, elas estão aonde? Principalmente nas cordilheiras. Temos qual? Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, certo? Temos a Cordilheira do Himalaia, no continente asiático, tá? Essas cordilheiras, gente, elas têm a formação por quê? Devido ao encontro das placas tectônicas, certo? Temos ali o encontro das placas tectônicas, aonde que elas vão, como que vai ser? A gente tem
duas placas tectônicas que se chocam. Uma passa por baixo, uma passa por cima, a outra por baixo. Nesse passar por cima de uma placa tectônica, ela vai se dobrar. Ao se dobrar, ela começa a crescer. Então, a gente tem ali o encontro dessas placas tectônicas que vão formar essas cadeias montanhosas, né? Esses lugares são aptos para moradias? Acho que não, né? Não, né? Por quê? Porque ali a gente tem o agente tectonismo. Esse agente tectonismo, o que vai acontecer? Essas montanhas, elas sempre vão acontecer alguns abalos, né? Sempre vai ter aquele tremorzinho, devido às placas tectônicas estarem trabalhando, né, o tempo todo. Claro, de uma forma lenta, tá? Porque não é rápido, é uma forma lenta, mas elas estarão trabalhando, tá? Por isso que a gente tem que ter esse cuidado, porque ali a gente não é uma área propícia para moradia, não é uma área propícia para desenvolvimento da agricultura, né? É uma área ali que é só mesmo para turismo, ainda com muito cuidado, certo? Aí nós temos os tipos de rochas, né, que compõem ali a superfície terrestre, onde é constituída de diferentes tipos de rochas. Podemos encontrar 3 tipos. Quais são eles? As rochas ígneas, metamórficas e as sedimentares. Isso. Então, nós temos as rochas ígneas ou magmáticas, conhecidas ígneas ou magmáticas. Elas se formam basicamente em razão da solidificação da lava, que chega à superfície terrestre pela atividade vulcânica, ou então solidificação do magma no interior da Terra como basalto. Gente, então nós temos o quê? Temos ali o magma. Imaginem o magma saindo da Terra, tá? Sai aquele magma, aquela coisa mais bonita, né? Vermelho. Aí, ao chegar na superfície terrestre, o que vai acontecer? Ele chega no estado líquido, né? E vai começar a ficar no estado sólido. Demora, por quê? Porque ele vai passar por um processo de resfriamento. Ao passar por esse processo de resfriamento, ele vai estar se solidificando. Aí que ele vai se formar como um basalto, né? Por isso que ele tem essa cor mais escura, porque nesse processo de ele se solidificar, ele vai escurecendo, tá? Às vezes, ele pode até ficar ali no interior da Terra, né, o magma. Então, quando ele vai resfriando, vai se transformando também numa rocha uma rocha ígnea ou magmática, tá? Ali no basalto. Aí nós temos o quê? As rochas metamórficas, as lindas rochas metamórficas, né? Que formam-se ali, né? Quando submetidas à variação de temperatura e pressão, têm seus minerais alterados. As rochas ígneas ou magmáticas e as sedimentares podem ser alteradas e transformar em rochas metamórficas, tá? Então, ali, quando a gente tem ação, as variações de temperatura e pressão, gente, as rochas ígneas e as rochas sedimentares, elas podem se alterar devido ao quê? A ação química, tá? Ação química e a física, né? Pressão, ação química e física. Quando tem essa ação química e física, ela vai se transformar numa rocha metamórfica. Então, gente, vocês conhecem rocha metamórfica, não conhecem? Mármore, granito, são o quê? Rochas metamórficas, certo? Então, ali na casa de vocês devem ter o que? Um mármore, um granito, né? Então, vocês já sabem, vocês já conhecem o que é uma rocha metamórfica. E, por fim, possuímos o que? As rochas sedimentares, né? Já fala de sedimentos, restos, compactação de sedimentos. Então, elas são formadas pela compactação de sedimentos provenientes de outras rochas e também de restos de animais e vegetais, tá? Sedimentos que se desprendem das rochas depositam-se principalmente nas partes mais baixas do relevo, formando ali camadas. Vai se formando uma camada, aí aquela camada vai começar a ser pressionada, porque vai ter outra camada por cima e vai se pressionando. Conforme vai pressionando, ela vai se transformando ali numa rocha sedimentar. Em razão dessa pressão exercida pelo peso das camadas superiores,
As porções mais profundas de sedimentos passam por transformação, e daí vai o quê? Originar novas rochas, como siltito, calcário, né? Que é utilizado ali calcário na área agrícola. Então, gente, agora vocês sabem que a rocha sedimentar, quem ali tem as fazendas, né? Quem tem fazenda ali na sala, sabe que o pai vai usar ali calcário para dar melhorar ali a terra, para aumentar a produção. Então, daí tu pergunta assim, quem tem ali sítio, né? Pergunta, pai, vai usar calcário na terra? Aí, se ele falar que sim, daí você fala assim, ah, pai, o calcário é uma rocha sedimentar, sabia? Por quê? Porque vai tendo a compactação ali do solo e quando chega num período, né, com a pressão, ele vai se transformar ali. Pode se transformar em calcário, pode se transformar em siltito, em diversas outras rochas, mas o calcário é um exemplo, pai. Se formou dessa maneira. Aí você pode estar ali explicando para o pai como que se formou a rocha sedimentar, como que se formou o calcário, tá? Então, gente, é dessa maneira que é formado o calcário, tá, gente? Que ali usa nas lavouras para corrigir o solo, para melhorar ali a produção, né, das lavouras, certo? Para ter mais lucros. Então, aqui nós temos os exemplos, né, de algumas rochas, tá? As rochas, elas são os minerais explorados e utilizados em diversas ações humanas, né? Vários recursos minerais nós possuímos ali no território brasileiro, tá? E aí nós temos aquela questão, né? Que o minério, nós denominamos minério os minerais que possuem valor econômico, e são comercializados no mercado nacional e internacional. Então, o minério é aquele que tem um valor econômico, tá? Então, temos aqui o exemplo do hematita e do nióbio, que é muito encontrado aqui. Esse daqui na Austrália e esse daqui no Brasil. China e Austrália e Brasil, certo? Produção mineral, né? Isso daqui eu não vou cobrar para vocês na avaliação, tá? E aí a gente entra no relevo brasileiro, né? Que apresenta o quê? Terrenos antigos, né? As forças internas não exercem grande atuação no território brasileiro. Por quê? Porque são os fatores externos, ou seja, os processos erosivos que passaram a atuar aqui com intensidade a transformar o relevo do território brasileiro. As principais formas de relevos encontradas são quais? Planaltos, planícies e depressões. Então, quais são os principais relevos brasileiros? Planaltos, planícies... Esse de depressões. Nunca mais esqueçam, hein? Planaltos. Tem ali o relevo onde que tem partes íngremes, partes acidentadas, é um relevo irregular. Planícies, formas planas, ó, planícies, todo plano. E depressão é onde que temos ali uma parte que fica próximo a uma área elevada, né? E daí nós temos áreas elevadas ao entorno e temos uma depressão, como se fosse um vale, certo? É a formação ali das depressões, tá? Não é depressão de depressão, tá, gente? É depressões de profundidade mesmo, certo? Eu fiz depressão porque tá para baixo. Ah, pois é, então, né? Olha, até o nome, gente. Então, lembram da depressão, que daí vocês lembram lá que é uma área mais triste, que fica solitária. Pessoal, se fosse depressão, daí seria assim, você lá tem as áreas, mas levadas de tristeza. Gente, a aula vai terminando aqui, tá? Quem ali, ó, tem uns minutinhos, quem não entregou trabalhinho ali, posta para mim, manda no meu WhatsApp, depois eu converso. Obrigada, professor, pela revisão. Beleza? Aí, o que nós vamos acontecer? A aula, amanhã a gente tem aula, eu vou terminar mais uma parte da revisão. No dia da avaliação, eu vou fazer 20 minutinhos de revisão também, depois a prova. Ok, minha gente? Até mais. Se cuidem. Amanhã a gente se encontra às 11 horas. Tchau, tchau, gente. Se cuidem. Tchau.